Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Você se encontra nesta manhã no canal Filemon. O canal Filemon é um canal de bênção para você, para a sua vida, para toda a sua família. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa. Mais uma vez, nesta manhã de quinta-feira, eu desejo gravar aqui mais um vídeo pelo canal Filemon, amém? Assiste esse vídeo até o final, deixa o seu like, faça o seu comentário, o que você desejar fazer, e se você ainda não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você de todo o meu coração para você se inscrever neste canal e ajudar nós a divulgar a palavra de Deus através deste canal, amém? Louvado seja Deus. E nesta manhã eu quero aqui estar lendo uma leitura devocional para o meu e o teu, para o nosso coração, amém? E se encontra escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 24. Aqui na epígrafe desta leitura fala que Jesus aparece a Tomé. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Aleluia. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e se não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crereis. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Dentro desta palavra, eu gostaria nesta manhã de deixar uma palavra a você, irmão, a você, irmã, que assistir este vídeo sobre a incredulidade. A palavra incrédulo aplica-se a uma pessoa que não crê, a uma pessoa que muitas vezes não crê em uma religião, uma pessoa que às vezes não crê em um Deus, uma pessoa que não acredita que Deus existe, mas também existe uma incredulidade parcial, pessoas que muitas vezes até faz parte de uma religião, até frequenta uma igreja, mas ele tem uma fé parcial, muitas vezes não acredita nem mesmo nas manifestações sobrenatural de Deus no meio da igreja. Então, quem era Tomé? Tomé era um homem crente, era um homem que estava servindo a Jesus, fazia parte do quadro de apostolado de Jesus, era um apóstolo de Jesus, porém a sua fé era uma fé que ainda causava algumas dúvidas no seu coração. Então nós observamos aqui, meus irmãos, que antes dessa manifestação, Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiramente na manhã do primeiro dia, lá para Maria Madalena e outras mulheres que ali estavam, Mas naquele mesmo dia,
no primeiro dia da semana, à tarde, eles estavam num lugar escondido com medo dos judeus, com as portas fechadas. Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E Tomé não estava com eles nessa tarde, né? E quando Tomé chegou, Jesus já tinha se retirado dali. Os demais discípulos contaram para ele: olha, nós vimos o Senhor. E Tomé, ele não creu. Ele disse: olha, eu não acredito, né? Ele disse assim: olha, eu não acredito. Se eu não colocar, se eu não puser as minhas mãos no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. Quer dizer, aquelas pessoas que precisam primeiro ver para depois crer, né? Mas nós sabemos, meus irmãos, que nós cremos em algo que nós não conhecemos, algo que nós não vimos, né? Porque aquilo que os olhos não viu, né? E que nós não percebemos no nosso coração, é o que Deus preparou para nós. E Tomé era desses crentes que ainda tinha dúvida no seu coração concernente a algo que poderia acontecer no meio deles. Então observamos aqui que Jesus, ele até não foi tão severo com Tomé por causa de sua dúvida. Apesar do seu ceticismo, Tomé ainda foi leal aos seus irmãos crentes e ao Senhor Jesus Cristo, né? E nós observamos aqui, passado 8 dias que Jesus havia aparecido aos discípulos, eles estavam dentro de casa, né, com as portas já fechadas. Chegou Jesus e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. A mesma saudação que ele tinha saudado anteriormente, ele saudou novamente quando ele chegou aqui, eles estando com a porta fechada. Ele virou para Tomé e disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós observamos, meus queridos irmãos, que algumas pessoas precisam duvidar, né, de certas coisas, para que ele possa também obter uma resposta exata daquilo que ele precisa, né? Antes de crer, muitas vezes a pessoa duvida. E se a dúvida levar, a pergunta é esta: leva a resposta aceitável. A dúvida, ela ajuda com que a pessoa muitas vezes continua procurando obter uma resposta certa. Mas quando essa pessoa que duvidou receber a resposta certa, ela continuar a duvidar, aí a dúvida não vai mais ajudar essa pessoa, porque a dúvida aí já vai atrapalhar a sua fé, pois a Bíblia diz que quem duvida, ele é como uma nuvem sem água, que é levada pelo vento de um lado para o outro. Quem duvida é como a onda do mar, né, que o vento toca ela para um lado, toca para o outro. Assim é a vida daquele que duvida. Quem é o que duvida? É aquele que continua duvidando. Porém, aquele que teve uma dúvida, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Aquele homem, aquela mulher que teve uma dúvida sobre algo que aconteceu, mas de repente ele recebe uma resposta certa, e ele então passa a crer.
ele não é mais um duvidoso. O duvidoso é aquele que continua duvidando, mesmo obtendo a resposta certa, ele continua naquela dúvida e achando que aquilo não foi correto, não foi certo, ele não acredita, não tem jeito de acreditar. Então essa pessoa aí já virou o quê? Uma nuvem sem água. É semelhante uma nuvem sem água que é tocada pelo vento de um lado para o outro. É como a onda do mar, que o vento toca para lá, toca para cá, né? Então isso é a pessoa duvidosa, que mesmo após recebendo uma resposta certa, uma resposta exata, para que a sua dúvida seja sanada, ele continua ainda duvidando. Aleluia. A dúvida, ela até ajuda até certo ponto, mas se passar daí, a dúvida vira o quê? Uma teimosia. Quer dizer, a pessoa se torna uma pessoa teimosa, uma mulher teimosa, né? Uma mulher que a resposta nenhuma o satisfaz, uma resposta nenhuma faz com que essa pessoa venha aceitar o ato acontecido, né? Então aí a dúvida já não ajuda mais, aí a dúvida ela acaba prejudicando a fé. Aleluia. Nós observamos que quando Tomé colocou seu dedo e viu ali as mãos de Jesus, chegou a tua mão e pôs no seu lado, viu a ferida do seu lado, ele creu. Respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Então a dúvida dele durou até ali, porque ele viu que ele estava errado, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua vida de incredulidade. Aleluia. E Jesus então disse: porque viste, né? Porque me viste, Tomé, creste? Mas bem-aventurado os que não viram e creram, né? Então muitos discípulos também não tinham visto, mas os discípulos que não tinham visto, eles creram na notícia que recebeu até eles, que chegou até eles, né? Então Tomé também duvidou daquela notícia. Eu não acredito. Se eu não ver, se eu não colocar minhas mãos na sua ferida, eu não vou acreditar de maneira nenhuma. Mas quando Jesus chegou e apresentou-se para ele, mostrou-se para ele, diz: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Aleluia. Existe, meus irmãos, certas crenças parciais. Por exemplo, Jesus, ele deparou com um senhor que estava com seu filho doente, totalmente ali endemoniado. Ele chegou e pediu socorro para Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: olha, se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. E aquele homem respondeu para Jesus e disse: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Olha só, significa que aquele homem, ele creiava que Jesus, ele cria em Jesus, ele creu em Jesus, porém, houve ali uma dúvida de que Jesus pudesse ali libertar o seu filho, né? E nessa dúvida foi onde ele disse: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quando ele diz para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade, ele estava reforçando o seu pedido para que o mestre pudesse ali libertar o seu filho daquele mal que ele estava sofrendo. Ele estava reforçando o seu pedido, né, para que o mestre pudesse ali então curar aquela enfermidade, aquela doença espiritual, aquele incômodo que o seu filho estava passando, né? Porque Jesus, ele
curando aquele homem até então motivo para, após ele sair dali, ele testemunhar do que Jesus Cristo fez na vida dele, né? Para que ele pudesse contar para outras pessoas e levasse a outras pessoas a crer no poder sobrenatural de Jesus Cristo. Nós observamos que, por esse motivo de ter pessoas incrédulas dentro da própria igreja, nós observamos que por essa causa já levou muitos irmãos a fracassar na sua fé, muitos irmãos a ficar fraco na fé, e alguns até deixou de servir a Deus, deixou de frequentar a igreja onde frequentava por causa das dúvidas. Quantas vezes nós observamos dentro da própria igreja irmãos que não crê. Olha, eu não creio que Deus usou a irmã fulana, eu não creio que foi Deus que usou fulano, eu não creio que foi Deus que falou essas palavras proféticas na boca da irmã. Isso eu não acredito. Quantas pessoas julgam o seu semelhante dentro da igreja, quantas pessoas julgam o seu irmão dentro da própria igreja, irmãos, aleluia, achando que aquele irmão, aquela irmã não são dignos de ser usado por Deus, e aí acaba julgando a pessoa, julgando ali a fé da pessoa, e muitas vezes a incredulidade de outras pessoas leva com que alguns irmãos na fé possa até afastar-se do caminho do Senhor, possa até ausentar-se dos caminhos de Deus e parar de servir a Deus. Eu já deparei com pessoas dessa forma quando eu fui evangelizar. Já deparei com pessoas que veio falar comigo: eu não posso ir na igreja porque eu congregava na igreja tal, e lá existia alguém que duvidava. Eu era usado por Deus, Deus me usava nisso, usava no dom da cura, usava no dom de profecia, usava nos dons de línguas estranhas, né? Interpretação, mas teve gente lá que duvidava de mim, falava que não era Deus que estava me usando, que não precisava daquilo tudo. Irmãos, tenha cuidado, meus queridos, tenha cuidado, no pronunciamento de palavras, você poderá fazer com que alguém perca a sua salvação. Cuidado com isso. Não seja incrédulo, seja crente, não seja duvidoso, seja uma pessoa sem dúvida na sua vida. Se você tiver dúvida, procura obter uma resposta, aleluia, na sua vida. Procura obter uma resposta de algo que você tem dúvida. Olha, eu não estou aqui ensinando a você crer em toda a profecia, não. A Bíblia diz que o nosso dever é examinar a profecia, né? Examinar os espíritos para ver se realmente eles são de Deus, mas não mandou nós julgar a vida do nosso irmão para fazê-lo desviar, né? Paulo nos aconselhou o seguinte: olha, ouve tudo na igreja. Você não é obrigado a comer todo tipo de comida que tem numa mesa. Preste atenção nisso. Você chega numa festa, você não é obrigado a comer de tudo que tem numa mesa. Você vai escolher aquilo que vai servir para você. Você vai escolher aquela comida que você gosta de comer, aquela comida que você vai satisfazer, né, o seu desejo. Porque talvez numa mesa tem comida que cai bem para você, mas tem comida que não cai bem e você vai ficar mal do estômago. Então Paulo exortou a igreja dizendo: ouve tudo e retém o bem. Acata aquilo que faz bem para você, mas não julgue a vida do vaso que foi usado. Não julgue a vida do irmão ou da irmã que foi usado por Deus. Aleluia. Sabe por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados.
porque com o jugo que julgar, sereis julgado, e com a vara que medir, sereis medido. Então não seja incrédulo dentro da igreja, seja crente, seja salvo em Jesus Cristo. Saiba discernir as coisas dentro da igreja. Não sai por aí falando do irmão, falando da irmã, porque Deus não usou aquilo lá, tal. Sai por aí abrindo a sua boca para falar besteira. Não, meu querido, minha querida. Se você não gostou, você ouviu uma palavra profética, se ali naquela palavra surgiu alguma palavra que te agradou, pega para você. Não te agradou, deixa para lá. Não seja julgar a vida do seu irmão. Amém? Olha, não espera ver para crer. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vê, mas que nós espera. Amém? Fique com esta palavra e eu convido você a se inscrever no meu canal. Deixa o seu joinha.